Eu quero trazer aos irmãos hoje uma palavra de reflexão, falando um pouquinho da nossa realidade de igreja. Eu gosto muito de pregar sobre a igreja, não sei se os irmãos já perceberam isso, mas eu frequentemente, quando prego, eu acabo trazendo esse assunto, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela igreja, e não escondo isso. Então eu sempre no meu coração eu fico pensando como que a gente como igreja pode ser melhor igreja, melhor povo de Deus. E hoje o tema da nossa reflexão dá para colocar ali já? A maca, o telhado e o pequeno grupo. Estranho, né? Mas é isso mesmo, a maca, o telhado e o pequeno grupo. Por isso eu quero convidar vocês a ler o texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 17 até o versículo 26. Você vai poder acompanhar na tela, mas se você tiver a sua Bíblia na mão, é bênção poder usar a sua Bíblia, né? A gente tem Bíblia aqui no Brasil. Não precisa ficar disputando folhinha de Bíblia, né? Então, diz assim a palavra de Deus: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Tá, quem vê o mapa da Palestina, da atual Palestina, daquela região do Oriente Médio, sabe que tem que se andar bastante para vir dessas regiões da Galileia, da Judéia, né? E então muita gente andou bastante para essa reunião aqui. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E para complementar essa leitura, eu quero só ler o primeiro versículo de Marcos capítulo 2, que eu acho que está projetado aí também. Diz assim no versículo 1 de Marcos capítulo 2: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, do que fala esse texto? Ele fala de uma experiência que Jesus viveu na sua casa. E eu vou fazer alguma coisa chamada engenharia reversa aqui. Ao invés de começar do começo do texto, eu vou começar do final, das aplicações finais. Você consegue imaginar o que levou fariseus, que eram mestres, conhecedores da lei, e os escribas e outros mestres da lei, vindos de lugares como Galileia, Judéia, vindo de vários lugares, se reunir numa casa apertada com Jesus, em Cafarnaum? Você consegue imaginar por quê? Saíram lá de Jerusalém, uma viagem longa, chegaram em Cafarnaum, todo mundo reunido ali, naquele lugar, não é? E
é fácil de perceber por que eles estavam ali. Porque era importante para eles questionarem e contestarem a declaração de que Jesus era o Messias. Contestar a sua autoridade. Eles queriam apanhar Jesus em alguma falha de narrativa, em alguma atitude equivocada, num erro teológico, para poder de alguma maneira bani-lo. Por quê? Porque aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus dizia e aquilo que Jesus fazia contestava o status quo do sistema religioso e político que estava ali. Então Jesus era um incômodo. Era algo que podia gerar instabilidade. Foi difícil falar a primeira palavra, a gente troca, né? Jesus podia gerar instabilidade com tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, você veja, era tão importante combater a Jesus, a sua autoridade, e tentar de alguma maneira provar que ele não era o Messias, que eles fizeram uma grande viagem, uma conferência na casa do próprio Jesus. Então, essa forma combativa de ir até Jesus, tentar dissuadi-lo, tentar comprometê-lo, tentar desacreditá-lo, não é muito diferente do que acontece nos nossos dias. Né? Obrigado, querido. Tá? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês entenderem que hoje acontece a mesma coisa. Não é uma reunião na casa de Jesus, mas são reuniões ao redor de Jesus. E você vai entender por quê. A nossa sociedade não quer, a sociedade sem Deus, a sociedade que nega o Senhor, a sociedade que prefere o pecado, ela não quer a autoridade de Jesus, ela não quer a presença transformadora de Jesus. Então você pode analisar isso de diversas formas. E uma das formas que a gente pode analisar é olhar o contexto em que a gente vive, ver os combates que são feitos hoje em dia. Né? Então eu vou mostrar algumas imagens ali para você, talvez você fique assim, escandalizado. Certo? É possível. Mas eu quero que você pense ao ver essas imagens, como isso é uma agressão a Jesus. Como isso é uma tentativa de desacreditá-lo. Como isso é uma tentativa de combatê-lo. Né? Então a primeira é essa manchete aqui, ó. Peça de teatro com Jesus transgênero revolta católicos e evangélicos. Então vocês colocam Jesus de uma forma que ele não é, tentando gerar uma identidade nova para ele, ofendendo a fé. Né? Então o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que é um teatro que fez tour pelo país aí. Isso em 2016. Quem ouviu falar desse especial de Natal? E daí nós, sabe o que nós fizemos? Muitos de nós fizemos assim, olha que ofensa, e começamos a compartilhar isso nas redes sociais, fazendo propaganda para eles. Mas esse é um detalhe. Mas o fato é que o que eles querem fazer? Combater, criticar, desfazer os valores que Jesus representa para nós. Quem viu essa propaganda aqui? Você usa a Natura? Essa é a propaganda do Dia dos Pais da Natura, não desse ano, do ano passado. Sabe quem é aquele pai ali, ó? É um transgênero, é uma mulher que se tratou para parecer com homem. É uma família ali, não é? Dia dos Pais. Valores da família. Essa é a propaganda e posicionamento que a Natura apresentou no último Dia dos Pais. Quem ouviu falar do Carnaval de 2019? Publicamente foi encenado a derrota de Jesus. A autoridade de Satanás sobre a autoridade de Jesus.
Agora, o que me espantou nisso foi que, se você tivesse acompanhado, se você acompanhou as redes sociais naquela época, você via que isso aqui é uma realidade. Religiosos criticam Jesus sendo derrotado por diabo no samba. Religiosos. Então essa é a nossa sociedade, que vem combatendo a Jesus, vem tentando destruir o que Jesus representa para nós. Recentemente, o STF decide que estados e municípios podem proibir cultos durante a pandemia. Tem uma série de coisas que não proibiram, mas cultos foi assunto do plenário do nosso Supremo Tribunal Federal. Então qualquer governador ou prefeito pode, com a caneta, dizer: olha, você não pode mais se reunir. O povo de Deus não pode mais se reunir. Essa notícia aqui é em relação ao mundo como um todo, no espectro da perseguição da igreja. Durante o processo da pandemia, tornou-se mais intensa a perseguição à igreja. Em vários lugares. Em vários lugares. Isso é informação de portas abertas. Esse livro, eu coloquei isso aqui porque é um livro que fala sobre isso, fala sobre a atitude social em relação à fé em Jesus, né? E como é que ela se manifesta pelos capilares da sociedade, como ela vai tomando conta das mentes e dos pensamentos. E ele tem uma sinopse, então eu quero ler a sinopse para você acompanhar e entender como um resumo daquilo que nós falamos até agora. Na Conferência da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, realizada em Tirana, em maio de 2013, Massimo Introvini, coordenador do Observatório della Libertà Religiosa do Ministério de Negócios Estrangeiros italiano, denunciava a existência na Europa de 41 leis que poderiam influenciar negativamente a liberdade religiosa dos cristãos em 15 países, bem como de 169 sentenças que consideramos perigosas para a liberdade dos cristãos. As mais perigosas são aquelas que restringem as liberdades de pregação, de funcionamento de escolas confessionais, dos pais escolherem a educação dos filhos, de uso de símbolos religiosos, bem como a liberdade de objeção de consciência dos cristãos que se recusam a colaborar com o aborto, com a venda de pílulas abortivas e com a celebração de casamentos homossexuais, que está na outra parte que eu não passei. Certo? Então nós vivemos hoje uma declarada oposição a tudo o que representa a fé em Jesus, tanto no espectro político quanto nas questões sociais, né? Tira-se a Bíblia das escolas, né? Isso já é bastante comum nos Estados Unidos. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber cassou uma lei que, entre aspas, obrigava a existência de pelo menos um exemplar da Bíblia em cada escola do Amazonas. Ela declarou que isso é inconstitucional para um Estado laico, né? E mandou banir a determinação que foi feita pelo Estado do Amazonas, né? Nós somos censurados a fazer afirmações da nossa fé, né? Nós somos censurados por testemunhar da experiência com Jesus. Nós somos censurados por querer ensinar os valores da família, né? A santidade, falar sobre a verdade absoluta, sobre o ensino cristão e sobre outras coisas, né? Então ainda hoje a sociedade se opõe como se opunha naquela época, e se opõe talvez até com mais tentáculos, com mais força, e vai se opor ainda mais, e a tudo que representa que é Jesus. Jesus não é Senhor, Jesus não é Deus, Jesus não é Criador, Jesus não tem autoridade. É isso que estamos ouvindo diuturnamente. O homem não quer a glória de Deus, o homem quer a sua própria glória, certo? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Por que eu estou falando de perseguição de Jesus? Porque eu creio, irmãos, nisso. Quem é Jesus hoje aqui, nesse lugar? Jesus é a igreja. Ele falou que nós somos o seu corpo, e ele é o cabeça. Então toda a perseguição voltada para a igreja de Jesus
é a perseguição a Jesus. Então nós somos a pessoa de Jesus nesse mundo. Nós somos alvo desse combate sistemático. Agora, o que acontece com o texto que nós lemos? Jesus deu uma resposta. Não é verdade? Qual foi a resposta que Jesus deu? E nós somos chamados para dar uma resposta. Ele nos comissionou isso. Ele não falou isso? Tenho toda a autoridade que me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. E ensine. Responda a esse mundo o caminho. Qual é o caminho a seguir? Mas agora eu fico pensando, naquela reunião ali que Jesus estava, Jesus tinha um propósito, que deveria ser o nosso propósito, como igreja, como povo de Deus. Certo? Então, qual era o propósito de Jesus, revelado naquela reunião ali, naquela experiência? A gente pode entender algumas coisas. A gente pode entender, por exemplo, que em relação aos religiosos, Jesus tinha um propósito. O propósito dele era demonstrar a sua autoridade como Messias. Porque ele disse assim, olha, por que vocês estão pensando isso? Ele sabia o que estava no coração daqueles que ali estavam para contestá-lo. Então, ele tinha como propósito, em relação àquela realidade de contestação que estavam ali, mostrar a sua autoridade como Messias, como Senhor. Em relação ao paralítico, quando você analisa o texto, seguramente você vai dizer que o propósito em relação ao paralítico era a transformação da sua vida, tratá-lo, transformá-lo integralmente, começando pela sua principal necessidade. Qual que era a sua principal necessidade? Seu espírito, a sua condição espiritual de condenado, sem perdão. Tanto que quando ele recebe o paralítico, ele não diz assim, você está curado. O que ele diz primeiro? Seus pecados estão perdoados. Então Jesus queria tratá-lo integralmente, mas começando por aquilo que é fundamental. Transformar o seu coração. E assim transformado no seu todo, glorificar ao Pai naquilo que seria feito por ele fisicamente. Então o objetivo de Jesus em relação ao paralítico foi primeiro restaurá-lo espiritualmente e depois curá-lo, para que curado ele glorificasse o nome do Senhor. Então o propósito de Jesus em relação ao paralítico era fazer uma transformação completa na vida dele. Guarda isso no seu coração. Qual é o meu propósito em relação ao outro? E em relação aos amigos, porque teve alguns amigos que fizeram a tratativa de resolver o problema e colocar o paralítico na frente de Jesus. Qual era o propósito dele em relação a esses amigos? Era ser resposta. Por que era ser resposta, irmãos? O que Jesus disse para eles? No texto diz assim, Jesus, olhando a fé deles, não, ele não olhou a fé do paralítico, ele olhou a fé do grupo que estava ali. Olhando a fé deles, disse, teus pecados estão curados, perdoados. E depois ele disse, levanta-te e anda. Então, havia um anseio no coração daquele grupo de amigos, de que Jesus poderia ser a resposta para aquilo que estava acontecendo. E eu creio sinceramente que o propósito de Jesus, quando olhou para eles e viu a fé deles, foi de ser ele resposta à fé daqueles que estavam ali reunidos para ajudar o seu amigo. Uma coisa importante para a gente entender é que Jesus não cura a todos, não é verdade? Você já observou isso? Se fosse assim, todas as orações que a gente faz com muita fé e muita determinação e muita convicção
para Deus curar enfermos, e particularmente agora como a gente tem orado sobre isso, né? Como a gente tem orado por isso. Mas nem todos são curados. Alguns são levados. Não é? Então Jesus não curou a todos e Jesus não cura a todos. Você pode andar pelo Evangelho que você vai ver que não. Quando você vê Jesus ali no tanque de Betesda, havia várias pessoas ali precisando de cura. Mas ele foi a um homem só. E aquele homem ele curou e ele foi glorificado naquilo. Então, Jesus realiza a sua obra para revelar a presença do Pai. Para glorificar o Pai nesse mundo. É por isso que Jesus faz o que ele faz. Os milagres são meios para que Jesus faça isso, para que o Pai seja glorificado. Portanto, eles acontecem como instrumentos para glorificar a Deus. Nós, como igreja, que somos Jesus hoje, né? Nós não vamos curar todos. Nós não vamos levar à justiça todos. Nós não vamos santificar tudo. Mas nós vamos mostrar a este mundo o que o Pai pode fazer. E nisso ele vai ser glorificado. Jesus vai agir de uma maneira específica em situações quando a glória for totalmente do Senhor. Quando o seu objetivo for glorificar o Pai, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus transforma. Manifestar essa gloriosa presença de Deus é também o meu propósito e o seu como igreja. Porque nós somos cooperadores de Jesus nesse processo. Quando você pensa na possibilidade de algumas experiências de Jesus, lembra-se da multiplicação dos pães? Quem foi que distribuiu os pães? Foi Jesus? Não, foram os discípulos. E eles participaram ativamente daquilo que Jesus estava fazendo. Aqui é a mesma coisa. Aqueles homens superaram os seus obstáculos, subiram ao telhado e colocaram aquele amigo diante de Jesus, para Jesus poder curá-lo. Eles cooperaram para que Deus fosse glorificado naquela experiência. Talvez eles não estivessem com tanta consciência de que nós vamos glorificar a Deus. E o coração deles fosse de fato o desejo da cura e da restauração. Mas eles sabiam quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. E nisso eles cooperaram para que o Pai fosse glorificado. Esse é o nosso propósito. Agora eu quero voltar a minha atenção e a atenção dos irmãos para aquele pequeno grupo. Pequeno grupo, aqueles amigos que sabiam que Jesus estava ali em Cafarnaum na sua casa, que sabiam que as coisas estavam acontecendo. E eu posso inferir, eu vou inferir no texto, o texto não diz isso, mas eu vou inferir ao texto, de que aqueles homens já conheciam Jesus, já tinham caminhado com Jesus, sabiam do seu poder, sabiam da sua condição de filho de Deus, para fazer aquilo que ele podia fazer. Então aquele grupo, eu posso compará-la a uma comunidade pequena de discípulos, né? Então, quando nós nos reunimos em pequenos grupos, nós somos como aqueles 4, 5 ou 6 amigos, porque o texto não deixa claro se eram 4. Mas aquele pequeno grupo de amigos que se reuniram com um propósito de cuidar daquele amigo e se transformaram em cooperadores da glória de Deus. São instrumentos de Deus na realização do seu propósito. A igreja em pequenos grupos, gente, ela continua sendo Jesus.
que leva a resposta ao mundo que o combate. Diferente daquilo que muitas vezes a gente pensa num pequeno grupo, um pequeno grupo não é uma reunião só de congraçamento. Não é uma reunião só para a gente desfrutar da amizade. É também, mas não é só. Não é só um grupo para a gente comer aquelas coisas gostosas que são feitas depois da reunião. Então, não é só isso. Nós somos cooperadores da glória de Deus. Então, quando nós nos reunimos num pequeno grupo, nós nos reunimos como aquelas pessoas que estiveram ali em volta daquele paralítico. E se eu fosse analisar, eu esqueci de passar, vamos lá. Então, nós somos, como pequeno grupo, igreja que dá a resposta, que responde a essa contestação a respeito de Jesus, mostrando a sua autoridade, mostrando quem Ele é e o que Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele faz através de nós. E eu quero que você pense um pouquinho em algumas expressões que revelam o perfil de um pequeno grupo. O perfil, como que deve ser um pequeno grupo, segundo o texto da palavra de Deus aqui. Um pequeno grupo deve ser um grupo que se importa. E eles foram lá e se importaram com a condição daquela pessoa. É um grupo buscador. O que é um grupo buscador? Ele sai da onde está e vai até o paralítico. Porque muitos estão paralíticos ao ponto de não poderem vir. Então o perfil de um pequeno grupo é buscar. Buscar aquele que está perdido, buscar aquele que precisa de socorro, buscar aquele que precisa de redenção, buscar aquele que precisa de cura, buscar aquela família que está destruída e que precisa de restauração. É buscar. Esforçado. Não deve, vamos falar sério, não deve ter sido fácil carregar aquela maca. Eu não sei o tamanho do percurso, mas não deve ter sido fácil levantar, subir no telhado, abrir uma brecha no telhado, descer, arranjar cordas, sustentar. Então o pequeno grupo precisa de esforço, reunir forças, ir além. Outra expressão, fé. Não é? Assim como Jesus disse assim, olha, assim, olhou para a fé deles e disse: quantos vão ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus, porque nós, pequeno grupo de Jesus, cremos que Ele podia fazer. Você crê que por causa da sua fé, Jesus pode agir na vida de alguém? Então, fé é uma característica do perfil. Resiliente. Por que resiliente, irmãos? Eles chegaram ali, tinha um obstáculo enorme. O texto fala que eles tentaram passar. Eles tentaram passar pela multidão, mas não conseguiram. Então eles tentaram realizar o que era preciso daquela maneira. Eles podiam ter dito: puxa, está difícil, né? Vamos deixar para outro dia, que tenha menos gente aqui ao redor de Jesus. Talvez ele esteja em campo aberto, ou num monte, ou num jardim. Vai ficar mais fácil, né? Hoje está complicado. Não. Isso não é dificuldade para mim. Eu vou dar um jeito. Nós vamos tratar de superar a dificuldade e encontrar uma solução. Então, resiliência. Isso está junto com a expressão determinado. É um grupo determinado. Estabeleceu um objetivo. Já passei? Estabeleceu um objetivo que também é parte do perfil, um grupo que tem objetivo e foi atrás do objetivo. Também é um grupo criativo. Ele coloca o coração diante de Deus e diz assim: Senhor, o que eu faço para resolver essa situação? E conta com a direção de Deus e com a sabedoria que Deus dá para criar situações e soluções.
disponível. Ah, como isso é importante, não é, irmãos? Você pode ser tudo o que você está colocando aqui, ó, tudo que a gente falou aqui, ó. Importar-se, buscar, esforçado, fé, resiliente, persistente, determinado, criativo, objetivo. Mas se você não for disponível, nada disso aqui vai funcionar. Então, é necessário que haja disponibilidade para buscar aquele que precisa de cura, aquele que precisa ser levado até a presença de Jesus. Então, como é que age? Como é que age o pequeno grupo? Primeiro, ele reconhece a necessidade e o sofrimento do seu próximo. Não fica alheio, reconhece. Mesmo que esta compreensão não seja completa. Muitas vezes a gente não vai entender tudo o que está acontecendo com uma determinada pessoa, uma família, alguém que precisa do toque de Jesus. Mas a gente sabe que ali tem uma necessidade. E a gente precisa, como pequeno grupo, reconhecer. O próximo é tanto aquele que se reúne no seu pequeno grupo, como aquele que está longe. Por causa de um relacionamento, você tem contato com a pessoa. Então, alguém que precisa, eu reconheço a necessidade, eu não fecho os olhos. É um grupo que reúne-se em atitude de fé e em esforço para procurar a resposta à necessidade reconhecida. Não é? Eu vi que, puxa, aquela família está precisando de um cuidado. O que nós vamos fazer para cuidar daqueles amados ali? Né? É uma família, é um grupo que ora, que age, que busca, que socorre, que se for preciso carrega. Ele começa orando. Se não for possível fazer nada naquele momento, ele continua orando. Mas se for possível fazer, ele faz. Leva a pessoa necessitada até Jesus. É preciso muitas vezes pegar pelo ombro e levar. Caminhar com a pessoa até a presença de Jesus. Porque a gente sabe que quem vai agir é Ele. Quem vai produzir o milagre é Ele. Quem vai oferecer o perdão é Ele. Mas nós precisamos descer a maca pelo telhado. Nós precisamos tirar ele da onde está e levá-lo. Muitos de nós, às vezes, aliás, eu não diria que muitos de nós, mas existe um princípio que muitas vezes você vê na sociedade, que é o princípio daquele homem que era levado todos os dias na Porta Formosa para pedir esmolas. Pedro, né, estava ali, e ele olha e diz assim: olha, eu não vou deixar você aqui não. Em nome de Jesus, levante e ande. Então, às vezes a gente tem o hábito de deixar a pessoa sempre na porta, esperando as coisas acontecerem. E o que Jesus está dizendo nesse texto aqui é que aqueles amigos se reuniram, se esforçaram e levaram aquela pessoa até Jesus. Outra coisa que o pequeno grupo faz, está faltando coisa aí, mas deixa para lá. A outra coisa que ela faz é superar limites, irmãos. Às vezes você está no teu pequeno grupo e diz assim: puxa, mas eu não posso fazer isso aqui também não dá, isso aqui não é possível, isso aqui eu não consigo, isso aqui... Então vamos procurar uma saída. Supere os limites do seu próprio pequeno grupo. Encontre soluções, pede uma ajuda a um terceiro. Pesquise uma solução. Mas faça algo que permita você levar aquela pessoa até Jesus. Também esse grupo tem um olhar de solução. É um olhar de solução, não é de problema. Você já viu aquelas pessoas que, quando você vai discutir uma situação que deu errado num negócio, numa transação, numa história de família, você fica batendo no problema o tempo todo? Não, mas se tivesse sido feito daquele jeito, não tinha acontecido assim. Se nós tivéssemos dito isso, não tinha feito assim. Mas o problema ficou grave, agora vai ser difícil de resolver. Mas está muito grande, não sei se vai... Não,
Qual é a solução? Vamos focar na solução. Um pequeno grupo que quer levar pessoas a Jesus é um grupo que tem uma solução. Ele vai procurar a solução, ele vai achar uma maneira, ele vai criar uma forma. Ser proativo e criar uma forma de ser resposta de Deus na vida das pessoas. Então esse é um pequeno grupo, irmãos, baseado na experiência daqueles homens, daqueles amigos que foram buscar lá o seu amigo paralítico para levar na presença de Jesus. Nós encontramos aqui um modelo para nós como vida cristã, um modelo para nós. Nós estamos voltando a nos reunir presencialmente, estamos encorajando cada amado a se reunir presencialmente com o seu pequeno grupo. Mas não dá para reunir nos lares ainda, a gente sabe disso. Nós vamos nos reunir aqui no salão de cultos. Então você vai escolher um dia da semana, de segunda a domingo, e você vai marcar na agenda lá da igreja, no grupo da igreja, dizendo: olha, neste dia, na quinta-feira, na terça-feira, no domingo à noite, ou no domingo à tarde, eu vou reunir o meu pequeno grupo lá na sede da igreja. E agora chegou a hora que nós precisamos agirmos. Porque com a experiência que nós tivemos do último ano, muitas das conexões estão frágeis. Muitos daqueles que nós cuidamos através do pequeno grupo estão necessitados de um cuidado especial. Então agora é a hora de se reunir, de fazer o esforço, de usar uma solução criativa, de encontrar uma forma de buscar esses amados, encorajá-los. Aqui no salão de cultos você pode ter uma distância de 2 metros de cada um, 3 metros se você quiser. Não precisa fazer lanche, o importante é o cuidado que cada um de nós precisa ter para com o outro. E eu não creio realmente, irmãos, que num curtíssimo prazo a gente vai deixar de ter todas essas restrições que a gente está tendo. Então, as restrições que hoje nós enfrentamos é aquela multidão que impediu aqueles homens de levar seu amigo até Jesus. E o que nós queremos chamar os amados é para justamente viver a experiência da superação. As pessoas precisam de cuidado, irmãos. As pessoas precisam da comunhão. Elas precisam do afeto, do olhar amoroso, da palavra de apoio, do suporte que nós podemos dar uns aos outros. A nossa proposta hoje era nós reunirmos aqui. Quem aqui é líder de PGM? Wesley? Quem mais aqui? Timóteo está lá atrás. Oi? Não, eu estou vendo o Timóteo lá atrás. Hã? Não, mas o Marcão está ali, eu sei. Não, eu estou perguntando quem que está aqui como líder ali. O Timóteo está lá. O Timóteo atrás daquela máscara branca, né? Tão grande a máscara que eu quase não vi o Timóteo ali. Né? O Seir e a Neia estão aqui. Então, o que eu quero fazer para a gente terminar, a gente vai terminar esse culto, e depois vamos orar juntos, mas eu quero que você agora, você não precisa mexer cadeira, se você quiser você pode mexer, mas eu queria que você reunisse aqueles que da tua relação de PGM estão aqui. Né? Se você vê alguém sozinho, você agrega. Faça a distância necessária, faça um círculo, pode usar lá, pode usar aqui, pode usar aqui, pode usar aquele canto, e nós vamos responder a essa questão que está aqui, ó. Considerando o exposto, o que esse PGM fará de forma prática a partir de hoje para ser presença reconhecida de Deus e levar nossos próximos a um encontro transformador com Jesus? Então, você vai fazer assim, você vai estabelecer uma meta principal, nós vamos fazer isso. Não estabeleça muitas metas, uma só. Nós vamos fazer isso. Vamos começar a reunir nosso grupo sistematicamente, sem falhar. Essa é uma meta.
Definam 3 ações prioritárias. A cada um vai ligar para um. Tem alguém que precisa de um cuidado específico nessa hora. Nós vamos orar e todos eles vão ao encontro dele. Estabeleça uma estratégia para isso acontecer. Como que isso vai acontecer no teu grupo? Como que vocês vão se reunir? Como que vocês vão cuidar uns dos outros? E daí nós vamos orar juntos sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E daí vamos cantar, encerrando esse momento de culto e de adoração. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra nos ensina de tantas formas, Deus, a sermos perseverantes na nossa fé, nas nossas ações. Ela nos chama, Senhor, para sermos imitadores do Teu Filho Jesus, Deus. A Tua palavra nos deixa exemplos que nos orientam e nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós queremos juntos, Pai, colocar em Tuas mãos a vida de cada pequeno grupo desta igreja, a vida daqueles que os têm liderado. Pedir, Senhor, que Tu comeces entre nós um renovar de esperança, um renovar de vontade, que o Senhor vá ao coração de cada um de nós, de cada amado, com aquela segurança que só o Teu Espírito pode dar, que possa sentir de fato o amor que nós temos uns pelos outros, e esse amor possa colocar fora todo o medo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para lidar com o momento que nós estamos vivendo, mas também que essa sabedoria nos permita e nos ajude, Senhor, a alcançar aqueles que estão, Senhor, afastados da comunhão, devido a todas essas circunstâncias que temos vivido, Pai. Nós queremos rogar, Senhor, que Tu visites cada família da igreja, Senhor. Cada amado, cada amada, Senhor, que o Senhor vá até o encontro deles nesse dia. E o Senhor plante no coração de cada um, de nós que estamos aqui, daqueles que não se encontram aqui, que nos assistem pela internet, ou não, mas que o Senhor plante no coração de cada um a semente da esperança, a semente da retomada, a semente da confiança no Senhor. Nós sabemos que podemos contar com a Tua proteção, com o Teu livramento, com a Tua direção em tudo isso, Senhor. Renova os nossos pequenos grupos, Deus. Renova a nossa comunhão, Pai. E faça com que a gente viva, de fato, como cooperadores da Tua glória, na medida que nós fazemos aquilo que é necessário para nos encontrarmos e para levar outros a se encontrarem com Teu Filho Jesus. Usa, Pai, as nossas vidas. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.